Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu sei que dia de Copa aí tem muita gente querendo ver o jogo, mas eu prometo que o conteúdo ele tá incrível. Eu prometo que esse conteúdo ele tá provocante e ele tá libertador. A gente vai falar sobre faturamento, que é vaidade, margem de lucro, que é sanidade, e recorrência eterna, que é a parte do meu método, que é liberdade. Como ter liberdade pela recorrência eterna. Então a live vai ser nesse contexto. E o que eu mandei o áudio lá na comunidade Arpa Club e ficou bem legal para vocês entender a profundidade disso. Aqui na minha base de estudo, eu sou um maluco por estudos e eu aprofundei bem, eu trouxe alguns insights que não estavam no contexto e eu preparei esse conteúdo incrivelmente para o representante comercial sair daqui como diretor. Sair daqui como diretor. Ter a noção de como ser um diretor de representação comercial. Muitos aqui, acredito que todo mundo me conhece, mas para quem não sabe, eu não sou um treinador de vendas comportamental. Eu sou um estrategista comercial. Eu falo de estratégia. Eu monto a estratégia para empresas, representantes, se tornarem uma escala no faturamento. Então aqui o rolê é esse. E já começa aqui com um presente para todos. Eu vou mandar aqui um link para vocês baixar um e-book gratuito sobre as 4 crenças que limitam o representante comercial. Gente, isso aí era um rascunho de um livro. E eu acabei imergindo no Venda Qualquer Mercado ali, indo bem profundo, e acabei não escrevendo esse livro. Então, tornei ele num e-book. E eu já vou mandar aqui para vocês esse link desse e-book. Deixa eu só pegar ele aqui, gente. Já vou mandar aqui no, peço desculpa porque eu tô sozinho hoje. Até minha mulher me abandonou hoje aqui. Cadê o chat aqui, gente? Tô apanhando do chat. Achei que chat com todos. Clica no link aí, baixa o e-book, vai gastar, ele vai vir pela Hotmart e vocês já vão construindo ali a nossa comunidade, que está muito incrível. Pessoal do Instagram, pode ir ali no link da bio e ir indo pro Meet, que o conteúdo é incrível. Então vamos começar aqui, a gente. Já vou deixar aqui as liberações abertas. Vamos lá. Então, como eu disse, faturamento, vaidade, margem, sanidade e recorrência, liberdade. Bom, você não veio aqui para aprender, igual eu falei, você não veio aqui para aprender a vender melhor. Todo mundo aqui é representante comercial, todo mundo sabe vender. Hoje, a gente vai falar de construir o negócio. E eu vou trazer o tópico vaidade e recorrência, mas o tópico da vaidade, vocês já vão perceber que ele é bem perturbador quando a gente fala de vaidade, quando a gente fala de desse assunto que mexe com o representante comercial. Então, assim, todo mundo acha que vende bem. Até vende bem. Eu vendo bem, então eu tô bem. Então, geralmente começa assim, né, pessoal? Quem nunca acha que está vendendo bem aí e manda bem. Porém, vender bem é a mesma coisa de estar bem? Eu pergunto para a sala aqui. Vocês podem escrever no chat aqui que hoje eu tô com a energia alta, eu quero responder todo mundo. Todo mundo. Só falando aqui, pessoal, o celular do grupo é meu pessoal. Vocês andaram recebendo mensagem num outro celular que a mentoria cresceu tanto que eu tive que confinar meu celular só para quem é realmente do Arpa Club e tem acesso comigo. Então eu te pergunto, vamos lá na pergunta? Escreve aqui para mim. Você vende bem ou está bem? O que você acha aí? Ah, o Eduardo entrou. Ô, Du, tudo bem? Boa noite. Eu tô meio lento aqui que eu não consigo liberar o acesso para as pessoas, cara. Mas vamos lá. Então, responde aí para mim, pessoal.
Então eu vou falar. Então por que que essa live ela veio para falar sobre construção? Então a gente vai falar aqui, o que que a gente vai passar? Quando você dá uma aula, igual eu já fiz muito, um treinamento comercial, você sai com a motivação em alta. Quantos de vocês não compraram um curso, não compraram uma mentoria, onde aquela mentoria não era mão na massa? Ou até assistiu uma live e tua motivação foi em alta, no outro dia de manhã entra na realidade e não consegue. Então aqui, quem veio aqui não vai sair só animado, vai sair sabendo um pouco desses 3 tópicos que circula ali da vaidade, margem de lucro para recorrência. E a gente vai fazer um roteiro para você testar algumas ferramentas. Eu vou trazer aqui, a gente vai falar, vocês podem abrir o microfone, perguntar, a live aqui é mão na massa, não é teoria vazia. E no final eu vou dar uma tarefa, cada tópico dos 3, a gente vai trazer uma memória do porquê, do como, do ponto A, do ponto B. Como eu entro na live e como eu saio da live, dividido para os 3 tópicos. E vou falar um pouco sobre o neurovendas, né? Por que que a gente se comporta dessa maneira? E pasmem, pessoal, eu coloquei aqui muito do que eu vivo. Muito do que eu vivo como representação, com o meu escritório, que foi muito grande, hoje ele é menor, e mais competente. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu consegui transformar isso em grana? Bora lá. Só que vou trazer aqui para a gente começar a provocação, 30% das empresas fecham em 5 anos. Por que alguns prosperam e por que outros enriquecem se vendendo a mesma coisa ou trabalhando no mesmo cenário? Isso aqui é um dado do Sebrae. É óbvio que aqui eu estou falando de varejo e de indústria. Porém, nós representantes comerciais, quando você traz o olhar de diretoria comercial, equipe, sistema. Tivemos uma live dos Suas Vendas agora que os caras mandaram super bem sobre sistemas, sobre o gerenciamento do representante comercial dentro do universo indústria e sistema. E esse dado ele é impactante, porque o representante também sofre isso. Só que, pasmem, muitos morrem com 1 ano e 8 meses, os novatos. E eu vou trazer aqui, é bem provocativo mesmo, essa questão desse slide, tá, gente? Então, grave aí, esse slide ele é bem provocativo. Responde sinceramente, escreve aqui no chat para mim. Você que está aí no Instagram, vai ali na link da bio e entra lá na live, tá? De tudo que você faturou esse ano, olha que frase provocante. Quanto ficou com você? Eu fiz lá no grupo hoje essa pergunta. Você faturou, ontem encerrou o primeiro semestre do ano. Quanto você faturou? E quanto você realmente ficou com você? Essa resposta é o ponto de partida do tópico vaidade. E eu vou... Então, escreve aqui no chat aqui, que depois eu vou responder todas as perguntas. Por que faturamento é vaidade, margem é sanidade e recorrência é liberdade? No fim, deixa de ser uma coisa bonita. Tem que ser óbvio e eu vou trazer o porquê. Então, o que é o óbvio? Quem já ouviu falar desse cara aqui? Do Alan Miltz. O Alan, ele trouxe esse tópico, por isso que o estudo foi profundo, pessoal. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é o rei. Isso é uma analogia, é uma frase para empresários, que somos. Então eu fiz uma adaptação aqui. O que é nossa sanidade? O que é o caixa? É nossa recorrência eterna. Todo o método ARPA, ele busca para trazer a recorrência eterna. É o que eu vivo no meu escritório. O escritório eu tenho 30 anos de representação, o escritório tem 22 anos, ele é bem montado como escritório grande, e hoje eu vivo da recorrência eterna. E hoje eu vivo de recorrência eterna. Então eu consigo... Obrigado, Isa.
E hoje eu vivo bem tranquilo, porque o faturamento ele trabalha por mim. Claro que eu vou falar um pouquinho aqui sobre tecnologia e como que eu mantenho a alta performance. Então, quem não conhece o Alan, vai lá no Instagram dele, segue ele, que quem não leu os livros, é uma boa leitura. E o faturamento é vaidade. O que eu quero trazer para vocês aqui? Como que você entra? Você mede o sucesso pelo faturamento? É uma pergunta. O seu pessoa física é misturado com a pessoa jurídica? Geralmente é. Olha que eu vou trazer porque isso é perigoso. E eu não sou consultor financeiro, eu estou falando de diretoria de representante comercial. Por que acabamos pobre? Por que a maioria dos representantes comerciais, eu tenho certeza que você conhece um tio, uma tia, um ex-representante que está na velhice, está passando necessidade. Tem que Carlão, voltar. Opa, bom, vamos lá. Então você entra aqui, vamos voltar no rolê aqui, que isso aqui, presta atenção. CPF misturado com CNPJ. Paga o estorno ilegal sem saber. Eu vou trazer aqui um assunto polêmico. O que a distribuição e a indústria faz com a gente que é ilegal e você não sabe. Então, isso entra na conta da vaidade, tá? Isso entra na conta da vaidade. E confunde vaidade com vitória. Esse é o clássico e eu já fiz isso. E como que você vai, qual que é a minha expectativa, e eu quero que os amigos entendam, como que você vai sair daqui? Enquete do que fica. Você precisa entender como que o dinheiro fica na tua mesa, ou o que você precisa fazer para ficar. O PF separado do PJ, eu vou trazer isso. A identificação do que é ilegal, esse dreno oculto que a gente tem dentro do escritório, e a troca da vaidade por sanidade. Esse é o tópico. Eu quero fazer uma pergunta provocadora aqui, o Eduardo está me ajudando, a Isa está me ajudando, a galera está me ajudando. Escreve aí no chat, onde você está agora? Você está entrando no ar, o que você já se identificou? E você está com a expectativa de sair de que jeito? Escreve aqui. Vamos lá, qual que é o diagnóstico? Quanto custa manter uma super operação? Muitos representantes comerciais têm uma super operação. Coloca a mulher para trabalhar, a filha para trabalhar, contrata a secretária. E quantos de vocês aí tem secretária e não performa? Reclama da secretária, porque não sabe se é secretária, se é back-office, se é administrativo de venda ou se é vendedora. Ou até de você mesmo, quem te ajuda. Quanto custa o custo da operação? Qual que é o número exato? Você sabe? Cara, guarda essa resposta aí. Guarda. Se você não sabe, já começa a se preocupar, tá? Se eu não te perguntar de bate pronto, quanto custa o seu escritório? E quando eu falo escritório, eu não estou falando de escritório físico. O seu celular, o seu computador, o seu software, sua gasolina, seu carro. Se você não sabe essa resposta, amigo, você está com problema. Acredite em mim. Já viu falar de caixa cego? Aí você trouxe lá do Alan também, tá? O que é o caixa cego? Então vamos fazer aqui para vocês entenderem, para a gente ir tratando a vaidade, que é até bíblico, né? Lá em Eclesiastes fala da vaidade, vaidade, é só vaidade. Na representação comercial também. O que é o caixa cego? Temos o topo de funil. O topo de funil é o seu faturamento. É quanto você fatura. Quanto você fatura real, quanto você põe de pedido, que também tem uma diferença, quanto eu ponho de pedido na representada e quanto fatura. Aqui eu meço os dois, tá? Tem muita gente que eu sei que não tem estrutura, mede pelo faturamento. Porque também colocação de pedido e ficar reclamando para a representada também é vaidade. Quantos não reclama? Porque eu vendo e a indústria não entrega. Eu vendo e não tem no estoque. Mas não é o detalhe para essa live. Mostra o tamanho que você movimenta. Então, faturamento é o topo do funil. Então, eu faturei lá 5 milhões de reais, ou você fatura 300 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, 60 mil reais por mês. Isso é seu topo de funil. Então, quando você fatura, você ganha uma comissão. Então, você comemora o recorde e não vê o dreno, não vê o caixa cego.
Vamos entrar no detalhe. E eu vou te contar uma história aqui real, e eu vou ter coragem para falar isso aqui, que é triste de falar, mas é uma história real minha. E quando eu estava ali montando com muito carinho essa live para vocês, para alertar vocês, eu lembrei. Eu cheguei a ter 14 funcionários no escritório. Gente, 14. Eu tinha 2 baias de 6 vendedores cada, mais o back-office e mais um menino da tecnologia, que eu chamava o meu menino da geração Z. Então, essa era a estrutura do escritório. E eu não estava somando minha esposa, que ia lá todo dia, e mais a minha pessoa. Com 14 funcionários, eu faturava alto, mas muito alto. Aí eu parecia o cara. Eu cheguei a colocar na Eugin, que eu sou representante, cheguei a colocar mais de 400 pedidos por mês, nessa época do faturamento grande. É muito grande. Aprendi muito com essa levada, com esse volume de negócio, com esse volume de pedido. Você tem que ficar craque. É um caos. Agora fala para mim. E eu vou falar para vocês. Eu ganhava menor que o melhor preposto. O que eu levava para casa era menor do que o preposto. E o preposto, o principal preposto, estou dizendo, né? Dos 14 eu tinha uma curva lá, como todo mundo tem, os 4 melhores vendedores, né? Ali, às vezes 80% do faturamento está na mão de 4 vendedores, numa estrutura dessa. Cara, eu pagava para trabalhar. Quanto mais eu vendia, mais caro o escritório ficava. Então fica o alerta. E eu vou agora falar sobre o Dreno. Então o que o Dreno fazia? Eu lembro, eu trouxe aqui, paga a escola do filho com caixa da representação. O que eu estou querendo dizer? Imagina aquele faturamento alto transformado em comissão, o volume de dinheiro que vinha, ou o volume de dinheiro que você vem. Vamos supor aqui que você é um representante que está faturando 200 mil por mês, que é uma grande média. Com 5% de comissão, você está ganhando 10 pau. Quando esses 10 pau entra na tua conta, eu tenho certeza que você fala para todo mundo que você ganha 10 pau por mês. Só que qual que é o teu dreno silencioso? E geralmente tá. O PJ tá junto com o PF. E você não sabe o custo real. Então o que vira? Vira uma sobrevivência artificial. Eu acho que eu ganho 10 mil por mês. Imagina eu faturando milhões com 14. Eu me achava o cara. E quebrei a cara, tá? Quebrei a cara ganhando dinheiro. Fica a dica aí para vocês. Aí você só percebe isso quando vai pro ralo o dinheiro. E que hora que vai pro ralo o dinheiro sem perceber? Olha que situação. Naquela época, e muito representante é assim, quem já viu essa imagem aqui? Aquele representante estrelão. Ele se acha maior que a indústria, porque põe 400 pedidos por mês. Ele acha que o gerente depende dele. E começa a falar frases que perde a noção do limite da subordinação. Porque nós, representantes comerciais, nós vendedores, você do B2B, você dono do seu negócio, a gente que vive de vendas, não adianta falar. A indústria e a distribuidora que você trabalha mandam em você. Por mais que você ache, eu tenho 10 representadas, você bate continência e a política é deles. Então, cara, se põe no seu lugar, no meu ver, e para com essa imagem arrogante que você é o cara. Às vezes aqui, nessa sala, vai ter representante que é o líder de vendas da indústria dele. Você tá com essa aparência? Eu tive essa aparência. Eu tive. Eu achava que eu era a última bolacha do pacote. E a queda vem, porque o ralo, quando você se acha acima da indústria, você fica cego. Ou da distribuidora que você trabalha. Você fica cego. E se você não está dessa maneira, talvez você está sendo prepotente na sua casa, você está sendo prepotente com o seu cliente. Então, cara, presta atenção nesse ralo. Olha a armadilha. Olha a armadilha. Então, tem já indo no tópico
do ralo. Então, quando você não separa, só vou concluir aqui para o raciocínio não se perder, quando você não separa o PF, a pessoa física da jurídica, você se perde no volume de dinheiro. Ainda mais se o representante ganhar 30 mil por mês, 40 mil por mês, 50. Aí, cara, eu ganho 50 pau, acha que pode comprar o condomínio fechado em Alphaville. E não é assim, porque tem algumas armadilhas. Uma das armadilhas é a questão do pagamento da comissão que a indústria faz com você. Maioria, a lei diz que a gente só recebe quando o cliente paga. Eu trouxe aqui uma memória só para a gente ilustrar a conversa. Representante adiança a comissão no faturamento. Tem muita gente que recebe 50% no faturamento, é os pedidos faturados do mês, e 50% na liquidação. E muita gente recebe só na liquidação, como eu. Então, quando você recebe no faturamento, e você tem aquela vaidade do faturamento que você recebe no mês, tudo misturado, então, principalmente esse cara do faturamento que é feito quando ele vende no mês. Então, fatura, vendeu 200 mil, ele já ganha os 10 mil no dia 5, no dia 10. Muitos, ou recebe 5 mil e 5 mil parcelado. O que ele faz? Ele gasta o dinheiro. Ele gasta. E eu já fiz muito isso. Só que existe na lei, a representada ela pode estornar quando o cliente não paga. Ela pode estornar. Ela te pagou de uma comissão. Aí depois o cliente não pagou, ela te estorna. Aí você já gastou. Você já está endividado. Olha, o que eu estou comentando, você já se viu assim? Você ganha e está sempre apertado? Faz parte isso. É os ralos. Uma das armadilhas é essa parte jurídica. E se você talvez está se perguntando aí, mas o meu é na liquidação. O que muitos fazem? Faturou 300 mil. Vendeu com 30, 60, 90, 120. Não se preocupou. Já está gastando dinheiro pelo faturamento e não pela liquidação. Você que recebe na liquidação, você já viu que você vendeu para 30 dias e com 60 dias aquela comissão não entrou? Porque a indústria está resbaltada na lei. Às vezes o cliente atrasou, ela pode pagar só no mês subsequente do subsequente. Então fica atento. É uma das armadilhas. Então conheça da lei. Pesquisa aí. Pesquisa aí, ó. Lei 4886, que vocês vão entender o que eu estou falando. E o que é o estorno ilegal? O soco no estômago. A diferença do atraso do boleto e insolvência jurídica. Então, o que é legal? A indústria e a distribuidora, ela pode te estornar por falência, por recuperação judicial e não pagamento comprovado. O que muitos estão fazendo? No atraso do boleto, ele não te paga. Aí você não sabe, é um ralo também. Tua comissão, você vende, e a comissão fica baixa. Você não tem software, você não tem controle, você não é diretor da sua operação, você não consegue controlar. E está sempre sem grana. Então fique atento com o atraso do boleto. Reivindica na sua representação, uma dica aqui, qual que é o critério da insolvência? Qual que é o critério do atraso do boleto? Se o cliente atrasou dentro do período da liquidação, quando você vai receber esse boleto? E você tem controle. Peça o relatório para o fiscal ou para o financeiro da sua representação, tanto da distribuição e tanto da indústria. Inadimplência comum é ilegal. O que é uma inadimplência comum? O cara atrasou o boleto, o cara não te paga. Ele atrasou um dia, ele já te joga para frente e às vezes ele nem paga, viu, gente? Fica atento disso aqui. Eu estou trazendo dado real, que às vezes a indústria nem te paga e fala que o cara não pagou. E o cara pagou. E o risco de crédito. Outra prática ilegal. Você está faturando para o cara é cortado pelo crédito, porque ele estourou o limite dele. Às vezes a indústria não te paga o restante, porque o sistema dela bloqueia. Então, tá perdendo dinheiro, não sabe por quê. Então, cuidado, atenção.
Gente, vai mandando aqui no chat. Vocês aqui do Instagram, tô agora na live, aqui no link da bio. Você vai entrar lá dentro do Meet. E para você aqui, que eu estou falando sobre software, o ARPA Club tem o apoio do Suas Vendas, o maior software de gestão de representante comercial do Brasil. E eu tenho uma novidade aqui no final da live, fica até o fim que vai ser incrível essa novidade. Então aqui só para a gente ir encerrando o tópico da vaidade, 95% das suas decisões são inconscientes. Então quando o faturamento é alto, é o seu cérebro dizendo para você mesmo, se exibe, você é foda, você está ganhando dinheiro. O cérebro não raciocina quando ele está em alta, nessa questão do córtex frontal, ele não raciocina. Então, 95% da decisão são inconscientes. Você acha que é o cara, porque você ganha dinheiro. Você já parou para pensar? Você está ganhando aí 30 pau por mês, você não consegue comprar uma dia, você não consegue ir num evento em São Paulo. Já parou para pensar? Porque os 30 pau não é seu. E eu vou falar sobre a questão da recorrência. Eu vou trazer esse assunto. Então fique atento. Então, faturamento é vaidade. E a vaidade, ela te dá uma arrogância. E a arrogância, ela te tira do raciocínio de decisões inteligentes. Fique atento, pessoal. O método na mão. Amanhã, sem desculpa, hein, gente? Vou dar uma tarefa aqui. Abre uma conta PJ num banco digital e joga tudo lá. Manda lá para tua. Se você já tem essa conta, você abre uma conta física. Faz o inverso. Você já ouviu falar de retirada pro Labore? Faça lá uma listona. Eu não sou financeiro, mas estou colocando aqui para vocês. Faz uma lista do que é despesa de viagem e do que é despesa de casa. O que é casa? O carro não entra na casa, se for teu instrumento de trabalho. O carro da tua esposa entra a despesa na casa. Separa. Você passa lá o combustível da família inteira no cartão da empresa. Isso é ralo. Isso, cuidado. E da próxima vez que vier um estorno, você pergunta: atrasou por insolvência ou por atraso? Contesta. Fica a lição. Pega lá teus faturamentos desses 6 meses, aproveita aqui que nós estamos num semestre fechado, pega lá seus relatórios de comissão, vai lá no seu faturamento, se você não tem software, você deve ter os pedidos, faz o encontro, eu tenho certeza que tem dinheiro aí. Eu tenho certeza que tem dinheiro aí. Aqui no escritório, como tem bastante equipe, o Suas Vendas, ele dá um relatório que ele traz comissões não recebidas. Então, ele facilita a minha vida. Mas se você não tem software, você não tem gestão, que eu vou falar sobre gestão, fica a dica aí. Faz o papel mesmo, mas faz. É o ralo. Talvez você está sem ganhar dinheiro, reclamando. Gente, eu estou dando mentoria para gente que está falando de parar de ser representante. Ele entra aqui no método, ele vem pelo ARPA para parar. E na hora que eu faço o diagnóstico, o cara está ganhando dinheiro. Ele não tem noção, não tem noção que só a separação da conta física e da jurídica, mesmo que você não consiga no dia a dia, você vai ter uma visão de drone, uma lupa. Beleza? Faturamento, o dinheiro não é seu, filho. Só para encerrar, o faturamento não é seu. O dinheiro não é seu. A despesa de viagem, despesa do roteiro, ferramenta, almoço com o cliente, não é teu. Você está ganhando 30 pau por mês, você não ganha 30 pau por mês. Lembra do meu exemplo? Eu faturava milhões, mais de 400 pedidos por mês. E eu tinha, às vezes, aperto em casa, porque misturava o dinheiro. Então fique atento. O dinheiro que passou pela sua mão, você vai entender o ralo agora. Ó. O que é o ralo aqui? Ó? Você ainda deixa sangrar de pouco em pouco, porque não conhece de lei, não conhece de finanças, e eu não sou financeiro, só para vocês saberem. Ok? Vou comentar sobre a margem de lucro. Gente, faz sentido para vocês até aqui? Fez sentido? A live tá legal? Conteúdo incrível? Para pensar e no final é o melhor. Já baixou o e-book grátis aqui? Eduardo, manda aí para eles o link do e-book.
Baixa o e-book aqui. O e-book fala das 4 crenças que domesticam o vendedor. 4 crenças limitantes. É muito profundo. Como eu te disse, isso era um livro. Beleza? Vamos lá, gente. Margem e sanidade. Margem e sanidade. Onde você está e para onde você vai ir. Então, o que eu trouxe aqui? Ponto A que você entra nesse tópico. Entra dando desconto, entra fazendo caridade comercial, eu quero falar disso, e gosta de cliente pequeno. Oh, que gosta do pequenininho. Impressionante. E o ponto B, como que você deve sair da expectativa. Sabe o próprio ponto de equilíbrio, tem frase para defender o preço, vai ligar para o contador, que eu vou falar aqui sobre o contador, e domina o custo de servir. Para quem não sabe o que é o custo de servir, hoje vocês vão saber o custo de servir, que isso é a sanidade da margem. Representante comercial não sabe o que é margem, ele confunde comissão com margem. O diagnóstico. Quando o cliente pede desconto, já vamos entrar aqui na sanidade. Quando o cliente pede desconto, como você se comporta? Você dá o desconto na hora? Ou você negocia? Ou você segura porque você entende de margem? Como que você se comporta? Seja honesto com você mesmo e manda aqui no chat. Quero ver vocês provocando. Por no final da live a gente debater esse assunto. Esse assunto é polêmico. Gente, e nas mentorias que eu dou em empresa, e eu acabei de dar uma palestra grande, e eu trouxe esse tópico, e eu tenho esse tom mais provocante. Tem gente que não gosta de ouvir isso, tá? Se esconde atrás disso. O representante tem cara bom que quando o cliente pede desconto, ele não sabe o que fazer. Ou ele dá na hora, ou ele negocia, ou ele segura. Então vamos destrinchar isso. Escreve aqui, manda aqui. Pessoal do Instagram, essa live tá na bio ali. Clique no link da bio e vai lá pro Meet. Será um prazer em bater um papo com vocês e no final a gente vai abrir o microfone. Pinga fogo real, que eu gosto é do pinga fogo. Pode perguntar o que quiser, sem preparação nenhuma, manda o pau. Bora lá. O erro que empobrece você. Por que, que o representante fica pobre ganhando dinheiro? Eu acredito que aqui ninguém é assim, né? Acredito que não tem ninguém passando dificuldade financeira. Tá todo mundo vendendo bem. Então vamos lá, vamos aqui. Vamos pensar um pouco. 30% é seu custo invisível e você não sabe. Isso é uma estatística. Você aceita da indústria comissões de 3, de 5. Tem representante como eu que aceita comissão de 1%. Eu tenho clientes que eu vendo por 1% devido ao volume de negócio. Isso é péssimo para a margem. E volta lá na vaidade. Isso é péssimo para a margem. Isso é bonito para falar para os outros que fatura muito. Mas o que leva para casa é pouco dinheiro. Então, você aceita a comissão de 1 a 5. Graças a Deus tem representante que ganha 10, né? Tem muita gente aí que ganha até 10%. Eu estou mentorando 2, que a comissão é 10. Muito legal. Então você aceita a comissão. Mas você calcula os custos? Você sabe taxa de cartão? Parcelamento de cartão? Você tem sistema? Ah, Erlon, não tem sistema. Mas você sabe as taxas bancárias? A manutenção do seu carro? Você leva na ponta do lápis? Você faz o planejamento trimestral? Manutenção de carro não é o da tua mulher, é o teu carro. É roda pra caramba. Você tem manutenção. E você viu como aqueles 30 mil, aqueles 10 mil que você ganha por mês vai ficando apertadinho? Você não ganha 10 mil. Você fatura 200 mil com 5% de comissão, você não ganha 10 mil. E o carro? E o pedágio? E o contador? E a depreciação do veículo? Quando eu comecei, gente, quando eu comecei há 30 anos atrás, não tinha tudo isso de tecnologia e muito menos gestão. Você sabe qual que era a minha conta? Tinha que sobrar um carro em dezembro. Então, todo dezembro eu trocava de carro. Era essa a minha base
se a representação estava dando certo. Antigamente, eu digo antigamente, até 2020, eu era um cara que rodava 6 mil quilômetros por mês. Louco. Louco da representação. Não vi filho crescer. Tudo isso que você já sabe ali. Quem me segue aqui nas mídias sociais e quem já me conhece, tem muita gente que me conhece pessoalmente. Só que agora, eu não fazia essa conta. Qual que era a conta? Então lá, o meu carro, eu sempre tive carros medianos. Eu nunca tive um carro de alto padrão para viajar, porque não faz sentido. Mesmo que você tenha dinheiro, não faz sentido. Então, qual que é um carro mediano hoje? 100 mil. 100 mil é um carro mediano. É um carro que a maioria consegue comprar parcelado. Vamos baixar um pouquinho, 70 mil reais. Mas 100 mil. Cara, se você chegar no final do ano, você pegou a depreciação, você é um representante que roda ali pelo menos 50 mil quilômetros. Você tirou o carro por 100 mil. Ele vai valer 65 no dezembro seguinte. Ele não cai nesse negócio que carro de representante é bom, carro de representante é ruim, roda pra caramba. Você vai ter ali os 40 mil para você dar, ou certo era sobrar 100 mil. Essa era a base. Se você chegou ao final do ano, você não consegue trocar teu carro, é esse custo escondido. Você não sabe fazer conta da representação. E no método ARPA, no módulo agenda, a gente faz a rota lucrativa. Você tem ali um treinamento específico do DRE da rota, do DRE do seu rolê. Então eu te pergunto aqui, você sabe o que é custo invisível? Cartão, sistema, manutenção, pedágio? Quem calcula só a gasolina é um ponto cego. Entendeu o que é o ponto cego? Escreve aqui no chat. Pode escrever aqui no chat que nós vamos responder todas as perguntas. Você é do Instagram, vai para lá também, ou deixa aqui no direct, que a minha equipe está aqui na live também e pode ajudar ali respondendo as perguntas para vocês. E lembrando aqui, quem faz parte do ARPA Club tem acesso exclusivo comigo. Meu celular pessoal fica lá, a minha equipe fica lá à disposição de vocês. Para tudo. Pega a calculadora aí. Vamos pegar a calculadora? Até eu coloquei a minha aqui, ó. Custo fixo. Você faz aquele exercício. Soma os custos da sua casa. O que é o custo da sua casa? Água, luz, telefone, o seu plano de saúde, que hoje é necessário, principalmente quem viaja, o carro da sua esposa, quem tem filho na faculdade, enfim. Chama isso. Vamos supor que isso dê 5 mil reais ou 10 mil reais. Esse tem que ser seu prolabore. Então, seu prolabore é seu custo da sua casa. O seu prolabore não é o seu faturamento. Então, eu não sou de finanças, eu estou fazendo só uma análise. Aí soma lá o custo do seu escritório. Se você tem escritório físico, você tem aluguel, água, luz, secretária, os impostos. Põe o sistema, põe o contador e ponha outros planos de capacitação que você tem. Leitura faz parte dos custos, tá? Quem lê muito, quem faz curso, quem compra mentoria. Você comprar uma mentoria, você precisa ter dinheiro. E eu indico mentoria sempre, não porque eu sou mentor. Eu tenho mentor. Eu sou um cara que eu tenho mentor. Beleza, separou ali, custo do escritório, prolabore e outros custos. Coloca lá o custo da estrada, mas divida desse jeito. Então, custos fixos, custos de estrada, depreciação do veículo entra. Se o carro seu é quitado, você tem que pôr a depreciação de veículo. É impactante na hora que você fazer a conta. Se o carro seu é financiado, aí ferrou de vez mesmo. Se você não fazer a conta, você está ferrado. Manutenção, seguro, pedágio, combustível. Aqui eu não coloquei, mas eu sempre coloco o café. Sou um cara que eu tomo muito café. Gente, quando eu viajo, meu custo de café é maior que a alimentação. Então, cuidado com o ralo. Soma tudo. Somei. Olha que exercício. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? É a soma do prolabore, escritório, sistema, contador, capacitação, depreciação, manutenção, seguro, pedágio, combustível. Isso é teu custo. Se você ganha 10 mil por mês e esse custo deu 10 mil por mês, tá errado, mas tá bom.
Mas geralmente está dando 12, porque a sua variável de estrada é maior. Então vamos fazer aqui, vamos supor que deu 10. Qual que é o teu ponto de equilíbrio? Você pega 10 mil e divide pela sua comissão. Vamos fazer a analogia de 5%? 5%. Eu tenho que vender 200 mil, é meu ponto de equilíbrio. Encare isso real. Aqui no método ARP eu ensino como que você ganha dinheiro pós o... Sim, eu quero água e café. Aqui no método ARPA, eu ensino como você faz isso na prática, por roteiro, e como você ganha dinheiro. Então, aqui, a pergunta que dói, escreve aqui para mim. Você bate essa meta com folga, ou você está rodando no vermelho e não sabe? Fica jogando a conta, fica cortando o Uber da mulher, fica cortando, substitui a alcatra que você come no domingo lá com a tua família por patinho, porque não está ganhando dinheiro, ou está ganhando não sabe onde está o ralo. Faz substituição não inteligente. A substituição, representante comercial, é na empresa. Então, dorme no hotel mais barato, começa de novo, compra um carro mais barato. Mas tem que fechar esse custo com folga. Aí você dobra. Se 200 mil foi seu custo, lembra lá? Deu 10 mil tua vida, entre escritório, viagem, cliente e almoço. Dividiu por 5%, ou por 3%, ou por qual que é a tua comissão média. Deu lá 200 mil, qual que é a tua meta, criatura? 400, você precisa dobrar para você guardar dinheiro, para você trocar o carro. É simples fazer a gestão da representação comercial. Só precisa entender de número. Simples. Papel, escreve no papel. Faz uma dinâmica. Fechou? Escreva aí no chat a pergunta, que não quer calar. Como que você está nesse rolê? Onde você está? Você sabe esse custo? Pegou a calculadora? Bora lá. E o custo de servir? Você já ouviu esse termo, o custo de servir? Nós, representantes comerciais, nós, vendedores B2B, você, dono de escritório, você tem que servir. Existe uma das leis da prosperidade, eu tenho que entregar mais do que eu recebo. A margem não morre só na prospecção, ela morre na manutenção. Reter um cliente é mais barato que conquistar outro. Você já ouviu isso aí? Tem pessoal do marketing aí, pode falar, propriedade do marketing isso. E você, no representante comercial, você não precisa dominar marketing. Você precisa entender do custo de servir. Como que você serve o seu cliente para não torrar a tua margem, para não torrar a tua sanidade? Como que você faz? Então, o que é o custo de servir? Ó, quando você serve o cliente, não é só relacionamento. Fica atento. Pode estar embutido uma caridade comercial. E eu vou falar uma frase que está lá. Eu tenho uma palestra que chama Venda a Qualquer Mercado, que é a palestra do livro. E eu tenho um slide que impacta. E os representantes não gostam. As pessoas não gostam de ouvir isso. Você, representante, não gosta. Você faz caridade comercial com um cliente pequeno. Cliente, eu não posso ter cliente pequeno? Pode, criatura. Pode ter cliente pequeno. Não pode fazer caridade. Você pega o preço do grande e passa para o pequeno. Você é doido. Você gasta o mesmo tempo para atender um cliente pequeno. Então você roda 300 quilômetros, você paga um almoço de 200 ou de 50 que seja, você faz tudo isso, vai lá e ganha R$150 de comissão, você não faz conta. Cliente pequeno merece ser tratado como cliente pequeno. É o custo de servir. A alta performance em venda vem de uma cadência. Ela vem de performance. O que é estar em alta performance? É construir o resultado em alta. E cuidado com o custo de servir. Eu sou um cara que eu demorei. Sabe aquele cliente legal? Aquele cliente legalzão que não te compra nada? Sai dele. Esse cara te consome almoço. E que é o pior, eu tinha um cliente aqui de São José do Rio Preto, que eu não, se eu falar o nome dele, ele é conhecido, eu não vou falar. Se ele ouvir essa live lá no YouTube, depois vai ficar lá, ele vai ficar bravo.
Ah, ele ia comigo para São Paulo. Um dia eu fiz uma conta, quando eu aprendi a fazer, ele não cobrava 30 mil no ano. Na ida para São Paulo ele não pagava nada, porque ele era cliente, eu pagava o almoço. Ah, pelo amor de Deus. Parava naquele grau lá, uma coxinha custa 30 reais. O cara comia, que isso? Então, cuidado com o custo de servir. Isso é sanidade. Quando eu trouxe o gancho da live, sanidade é isso. Você não está mantendo o cliente. Você está pagando para ele comprar de você. Cuidado. Então, qual que é a regra? Qual que é a regra fria? Pessoal aqui do Instagram, tô aqui no Meet. Tá aqui no link da bio, quiser clicar aí para lá. Lá tem o chat, dá para conversar e tem uma oferta no final que vocês vão pirar desse ensinamento. Fora o e-book grátis aí, que é um livro, As Quatro Crenças As Quatro Crenças do Vendedor, sai pacote ativo do vendedor. Você é do Instagram que não adquiriu, clique no link da bio, baixa o e-book, já entra na comunidade ARPA, tem um grupo aí exclusivo lá, a gente tem minha equipe, a gente fala de vendas, boas práticas da representação comercial. Vamos voltar aqui no nosso tópico, deixa eu tomar um cafezinho aqui, ó. A renda fria. Gente, escreve aí para mim. Tô com energia alta, hoje tá foda. Esse estudo, ele deixou eu melhor. Eu corrigi vários assuntos do semestre que eu não tinha corrigido. Obrigado por vocês existirem na minha vida, porque quando eu estudo, eu aprendo e eu pratico para falar para vocês. A regra fria, cliente pequeno é no digital, representante. Cliente pequeno é no digital e eu vou falar sobre digital. Fica aqui, não sai não. Eu vou trazer uma memória aqui para vocês da geração Z que vai ser impactante para vocês. Cliente pequeno é no digital. Cliente pequeno não tem que tomar café. Ah, é, mas eu sou um representante de distribuição. Eu só tenho cliente pequeno. Tem não. Faz lá a tua lista dentro do seu mundo. Ele é pequeno para você, dentro da tua carteira, não para o mundo. Não estou falando só megas cliente. Quando eu falo cliente pequeno, da sua carteira. No método ARPA, a gente fala sobre carteirização, segmento, entendimento disso. Então, você que curte aqui o método ARPA, vai me seguindo aqui na comunidade, que está incrível. Para você que vai ver esse vídeo no YouTube, clique aqui, já baixa o e-book e já entra na comunidade. É incrível o conteúdo gerado ali. Então pensa bem, cliente pequeno digital. Cliente que te sustenta, faz lá a regrinha básica, padaria, 80-20, Pareto. Quais que são os seus principais clientes? Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Esse cara, toda live eu faço isso e fica um corte incrível aí para vocês fazerem também. Eu vendo, eu vendo, vendo. Eu vendo, vendo. Vai ver seu cliente para vender, criatura. Representante comercial, sênior, que está começando, vai ver seu cliente. É na estrada. O cliente grande merece a estrada. Merece o key account. Merece. Esse cara te merece. Agora o pequeno, digital. Põe no robô. Eu vou falar do robô. Você que tem dúvida de agente de IA, hoje você vai entender o que é um escritório robotizado como o meu. Eu vou trazer aqui. A live está completa. Eu me esforcei muito para esse conteúdo. Vamos lá. Relacionamento sem cálculo, frase deflagradora, é prejuízo com sorriso. Eu tenho prejuízo com o cara e ainda abraço ele. Eu tomo café com ele que não paga nem o café. Quantas vezes você visitou o cliente, ficou lá esperando, e você tem a. Por isso que é bom ler o e-book. Você tem a crença limitante que o representante tem que esperar. Você tem a crença limitante que a gente tem que pagar tudo. Tem que pagar, não. Paga para quem merece. Hoje não tem café de graça e nunca teve. Piorou com a geração Z. Piorou com a geração X. Cuidado com o sorriso embutido em prejuízo. Fica a dica. Gente, manda aqui no chat. Você do Instagram, manda aqui no direct. Põe o dedo aqui, que a live está incrível e eu vou entregar tudo. Vocês vão sair daqui hoje, diretor comercial do seu escritório. A matemática da conversão. Na outra live, a gente falou sobre a matemática da conversão. Eu trouxe aqui que tem muita gente nova. A mentoria está evoluindo. E tem uma novidade aí, cara. Eu estou tão feliz. Eu vou dar uma. Eu vou fazer duas
duas palestras internacionais. E eu vou contar um pouquinho mais para frente. Então, tá crescendo o rolê aqui da mentoria, por causa de vocês, né? Muita gente tendo resultado e a gente vai entregando o resultado. Vamos lá, matemática da conversão para quem não sabe. Cada 100 oportunidades, se ela vale R$ 200 por venda, você concorda que você tem 20 mil no pipeline? Então, vamos supor que você faturou 100 oportunidades com R$ 200 de média, você faturou 20 mil. Ou seja, você fez uma taxa de conversão de 5%. Você ganhou milão. Você faturou cada 100 oportunidades, você faturou 100, vendeu 20 mil, 5% de conversão, ganhou milão. Se eu te falar, se você tiver um método, tiver organizado, saber o ralo, saber que faturamento é vaidade, saber que margem é sanidade. Por que esse tópico está na margem de sanidade? Você tem que ter inteligência de dominar a conversão. Se você aumentar a sua conversão para 35%, nas mesmas oportunidades, ou seja, em vez de você faturar 20, você vai faturar, quanto que dá a conta aqui? 7 mil. Você vai faturar, peraí que eu colei aqui o cérebro. Você vai faturar quase 15 mil, você vai ganhar 7 mil. É isso que você tem que fazer. Você vai faturar, minto, vai faturar 35 mil, quase 40 mil, você vai ganhar 7 mil nas mesmas oportunidades, com os mesmos R$ 200. Isso é conversão. Isso é sanidade, entender de número. Aqui no método ARPA, a gente fala sobre os números reais. A gente explica essa sanidade. Está trazendo aqui para vocês terem noção que isso é método. Isso é alta performance. Entender que com o mesmo esforço, você fatura mais. Esse é o rolê. Defenda a sua margem. Vou falar outra... Pessoal, hoje eu vou falar um assunto provocante. Representante não gosta de ouvir isso. Representante não gosta de ouvir isso. O representante medíocre, ele não gosta de ouvir isso. Espero que não seja você. Espero que não seja você aqui na live. Já deixa aqui no comentário. Deixa no comentário. Você sabe defender a tua margem? Se margem é sanidade, você entende o que eu estou falando? Ou está complicado? Quando o cliente diz que está caro, você faz o quê? A gente já fez analogia lá. O erro é começar a negociar preço, você sabia? O profissional de alta performance, ele muda a conversa. Tem várias técnicas aí, eu gravei uns vídeos que está subindo aulões incríveis. Para você que faz parte do ARPA Club, ele está disponível lá na Hotmart, conteúdo de graça. Para você, lá do grupo, da comunidade, é só chamar aqui, a gente fez vários aulões. E uma das aulas é técnicas, como spin selling, cross selling, como challenge selling, Snap, receita previsível, vários outros. Então, você tem que mudar o foco da conversa. Como que você muda o foco da conversa? Então, é o roteiro da defesa. Responda com calma. Como que você muda o foco? Pergunta. E eu vou falar aqui uma coisa oculta que ninguém gosta de ouvir. Posso te fazer uma pergunta? Você está procurando o menor preço ou o melhor resultado do negócio? Olha como a pergunta muda. Ou você já dá o preço? Você contextualiza o risco? O que normalmente custa mais caro é faltar produto. Você tem que saber como a margem é sanidade, você tem que fazer a conta de ele não comprar de você. Porque tem gente que tem muito preço, e vocês sabem disso, mas não entrega, demora para entregar, não tem garantia, não tem RMA, o representante não atua, a indústria não atua. Então tem muita coisa ruim, cara. Então pergunta. Então, o que sai caro é perder venda. Você tem que saber fazer essa conta. Geralmente, o RMA, uma dica que eu te dou aqui, o RMA de qualquer indústria ruim chega a 6% do estoque do cliente. Às vezes o seu preço está 3% mais caro. Saiba perguntar para o cliente. Saiba perguntar.
e trago valor no seu negócio. Eu vou falar agora, fica aí que eu vou revelar. Eu não vendo apenas produto, eu ajudo você a vender mais, manter estoque saudável, reduzir perca. Isso vale mais que alguns pontos de desconto. Você está atuando como parceiro estratégico? Aqui no Método ARPA, a gente fala sobre o parceiro estratégico. Como você entende de sellout? Então, margem é sanidade. Olha esse slide aqui, ó. É aqui que mora o rolê. Olha esse slide. Você entende o que é slow moving? Você já viu falar de curva BC? Você já ouviu falar o que é uma curva BC? Você aí do Instagram, clica aqui no link da bio, vai lá para a live que tá pegando fogo aqui, a live. Estamos aqui no Meet e vai ter um sorteio, vai ter prêmio e estamos falando de um tópico provocante. Gente, olha isso aqui, ó. O erro comum é conceder desconto. Sou vendedor, eu também concedo desconto. Só que geralmente o cliente quer comprar o produto que mais vende. É normal, principalmente se você é de distribuição, representante. Você ali, você é um cara de distribuição, você está nesse risco. Imagina o seguinte, o cara quer comprar a curva A. Eu sempre dou o exemplo da lâmpada. Eu vendo lâmpada bulbo, todo mundo quer a bulbo de 9. O vendedor estratégico, ele entende da margem da distribuidora ou da indústria. Você precisa fazer uma correção. Se o cara quer pagar o seu produto de giro, se você é um representante de fio, geralmente o fio que mais vende é o 2 por 2,5. Ou se você é um representante de ração, a ração que mais vende é aquela ração que custa mais barato. Todo mundo quer comprar essa. Como que você consegue aprovar esse preço sem tirar a tua sanidade da margem? Aprenda a vender curva ABC. Então você tem que falar assim para o cliente: cliente, eu consigo melhorar eu consigo aprovar esse preço que você está me pedindo se você me comprar mais produtos, me compra a ração, só que compra o, o creminho do cachorro, compra, ou no caso meu da lâmpada, compra a pilha, compra a lâmpada e a pilha, que eu consigo aprovar. Quando você aumenta o mix, o representante comercial que quer defender a margem, ele precisa entender essa conta. Se o pedido inicial for 10 mil reais e a margem da sua distribuidora seja 18%, por que eu trouxe 18%? Porque é a margem da Eugin. Ela trabalha com margem de contribuição e margem de lucro. Quando às vezes ela zera a contribuição ou zera a margem, ela faz uma, mas tem que bater ali o mínimo. Então, num pedido de 10 mil, a tua distribuidora vai ter um lucro bruto de R$ 1.800, que geralmente é no produto que todo cliente quer comprar. Aquele produto que a indústria não quer vender, ela precisa vender. É tipo a luva cirúrgica. É uma luva que vende muito. A luva da dona de casa vende menos, ela seria a curva B. No meu caso, a lâmpada bulbo é a curva A. A curva B é a bulbo maior. Então a gente vai encaixando outros produtos, pilha. Se você fazer essa conta, pega e fala com o cliente, ó, eu vou aceitar o pedido de 10 mil porque está dando uma margem baixa. Me compra mais 3 mil de luva e mais 2 mil de acessório. Olha como fica a analogia da margem. Se a indústria ganha 18 na curva A, 42 na curva B, que geralmente é isso, e 55 na curva B, você aumenta esse pedido para 15 mil reais, o teu gerente vai aprovar a margem. E isso é sanidade de representante comercial. Isso é sanidade de você pagar a conta para sua casa, para você não acabar pobre. Aqui o ralo está aqui. E você reclama. E eu vejo reclamar. O mentorado reclama. Ai, tá difícil vender. Quer vender só o commodities? Não sabe vender. A curva AB. Toda empresa, representante, aprenda isso. Todo comerciante precisa vender a curva ABC, que compõe margem. Eu vendo disjuntor. Todo mundo quer comprar o disjuntor de mono. Se eu não vender o tri, não compõe margem. Então aprenda isso de uma vez por todas. Isso é sanidade. Fechou aqui? Pessoal do Instagram, clica aí no link do Bill, me dá uma moral, vem para a live que tem surpresa.
Pessoal aqui da live, deixa o comentário aí e bora lá. Preço negociado produto por produto é margem construída do pedido inteiro. Fica a dica aí que vai dar certo. Erlon, mas meu diretor não aprova isso que você está falando. Aprova sim. Só você saber falar. Seja diretor do seu negócio. Saiba lidar com a sua indústria. Saiba lidar com o seu gerente. Seja um representante de alta performance. Método ARPA. O tiro no pé tributário. Outro ralo comum do representante. Gente, eu não sou tributarista, eu tenho um escritório grande, eu preciso entender disso. E eu vou dar a dica aqui. O dinheiro some com esse pequeno detalhe. Cuidado. Tem o anexo 5, eu não vou entrar no detalhe, o nosso imposto é 15%. O meu imposto aqui do escritório está em 17%, tirando todas as representadas que eu tenho. Então, isso dentro daquele faturamento de 10 mil reais, o pessoal do Instagram, a gente está fazendo uma analogia do representante que ganha 10 mil por mês, que não é. Como que eu digo? Ele não é. É um fictício ali. Então, 15%. Se você vai pagar R$ 1.500 de imposto. É o seu fator de imposto de renda também, tudo ali. IR. Se você vai para o anexo 3, você vai pagar R$ 600. Olha como o ralo vai. Você ganha 10 pau por mês, você tem vaidade. Você não tem sanidade de margem de lucro, você se ferrou. R$ 600. Parece que não é milão por mês, cara. Você deixa na mesa milão por mês, porque não quer estudar, não quer ver, não quer seguir aqui o Erlo Amaral, não tá no Arpa Club, não tá por dentro das coisas. Hoje você entrou no rolê. Aqui a gente entrega a representação comercial nua e crua. Olha que legal. Então você economiza. Então qual que é a tarefa que você tem que fazer? O que a neurociência diz sobre a sanidade? Eu vou trazer aqui, só contextualizando. O cérebro reptiliano é o mais antigo. É o da sobrevivência. Margem é o que mantém você vivo. O instinto reptiliano, ele faz 3 coisas. Comida, na analogia, segurança e reprodução. Isso é o ser humano comum. Trazendo para a representação comercial, a comida seria a sua margem de sobrevivência. Aquele cálculo que a gente fez lá da separação. A segurança é seu caixa. Então, gente, se eu não tenho caixa, vai analogia. Eu faturo de comissão 10 mil por mês. Ou seja, eu vendo 200 mil. Eu preciso vender 400 para ter um caixa. Tem que aprender a fazer conta, gente. Reprodução, que a analogia aqui é o crescimento, é o seu legado. E fica aqui que eu vou falar sobre legado, que muito representante está falhando e está perdendo dinheiro. Margem é a única coisa que controla você hoje. E tem representante que está acabando pobre porque não joga a sanidade, não sabe sanidade. Fechou aqui? Escreve no chat aqui, que no final a gente vai discutir bastante. E um compromisso aqui. Liga amanhã pro seu contador. Faz isso por mim. Liga amanhã. Fala sobre o anexo. Escreve aí no chat. Eu vou. Pede uma ligação, você pode economizar 1.000, 2.000. Depende do teu nível de comissão, pessoal. Quem não entende de mercado, negocia preço. Quem entende, negocia valor. E quem chama de relacionamento, a sua tratativa comercial, é caridade. Paga para trabalhar. Então aqui a gente vai encerrando o tópico de sanidade. Fez sentido até aqui? Manda o dedo aí no chat. Deixa a sua dúvida que a gente vai fazer o pinga-fogo no final. E agora, que é o que eu adoro, o método todo fala sobre a recorrência eterna. Inclusive é um jargão meu, é uma autoral minha. Eu usei isso no livro, eu uso isso na abertura das minhas palestras, a recorrência eterna. Tudo eu falo, pode ver no meu Instagram. Quem não vive de recorrência é refém. Quem tem recorrência é liberdade. Então a gente entra nesse tópico, vamos lá fazer a analogia, como eu entro? Eu entro recomeçando do zero todo mês, que eu sou representante. Eu entro refém de um cliente grande,
Quem aí depende de um cliente só? E eu virei panfletador de indústria. Vou falar aí sobre o representante que é o... Ele panfleta para a indústria, ele não tem negócio dele. O negócio dele é a indústria. E eu vivi isso e vivo ainda muitos anos na mesma indústria. Então, eu panfletei muito. E eu vou falar sobre isso. E como você deve sair daqui? Qual que é a sua expectativa? Sai com o roteiro para reativar os ativos, sabendo o que é reserva legal, 1/12, você precisa saber. Isso faz parte da liberdade, reconhece a liberdade e construi sua própria marca. Então vamos lá. O diagnóstico. No primeiro dia do mês, a tua meta começa do zero, certo? Ou você já entra com ela garantida? Então responde aí para mim. Sua meta começa do zero ou a base tua é garantia pela recorrência eterna? Como que tá? Você já tem previsibilidade? Você já sabe o que vai fazer? Você está ciente do que está acontecendo? Então vou fazer a pergunta de novo para você provocar aqui no chat. Pessoal do Instagram, clica aqui no link da bio, vai lá para a live, no Meet. Escreve aqui, pessoal da live. Você começa do zero ou você já tem uma base garantida? Essa é a diferença entre escravidão e liberdade. Então, reter um cliente, olha que coisa, isso é dado de conceito. Não acredito que todo mundo sabe essa conta, mas eu vou falar o óbvio, tá? Manter um cliente é 25 vezes mais barato que conquistar um novo. E aqui no método ARPA, a gente fala sobre a regra que eu vou falar, que a gente tem que cuidar do cliente ativo e do inativo, que é o cara que te conhece. Mas tem uma conta que muito representante não sabe fazer. Se você aumentar a sua taxa em 5%, representa 25% a mais de lucro, com só 5%. Ou seja, você tem que dominar o LTV. Lembra a conta que eu fiz lá atrás sobre o seu DRE? Quanto você recebe de comissão? 10 mil? Vai lá, faz um exercício. Faz um exercício amanhã ou na hora que acabar a live. Lista seus clientes e coloca quanto você fatura por cliente e multiplica pela sua comissão. Ali está seu LTV. Aqui no método ARPA, a gente ensina você a criar a venda pelo LTV. Você sabia? Então aqui, ó. Então vamos supor, se você tem um LTV de 1.800 por mês num cliente, você tem 18 mil, até mais no ano. Então fique atento com o seu LTV. Só trazendo aqui, o amador olha o pedido de hoje, o estrategista olha o LTV. O que eu estou querendo dizer? Se reter o cliente é mais barato, e você fatura todo mês com ele, o que você tem que fazer? Olhar quanto ele te dá de lucro por mês para você reinvestir nele, gente. É mais barato manter. Se você sobe a venda desse cliente que você está para perder, porque a indústria não tem uma verba, porque a tua distribuidora não dá verba, não dá bexiga. Se você saber jogar esse número aqui, você vai cuidar da sua recorrência. Então, manter o LTV é óbvio que você mantém o cliente e é óbvio que você tem grana para bancar ele, que é mais barato do que prospectar. Fechou aqui? Fez sentido para você? Qual que é a síndrome do cliente único? Outra ameaça da recorrência eterna. Se o seu escritório, diretor comercial do seu escritório, diretor de representante, se você tem um cliente que representa mais que 20% do seu faturamento, você está num risco. Tá tudo bem. Tem representante que vive de um cliente só, não tô, e ganha muito dinheiro. Mas cuidado, os tempos são outros. Cuidado com os novos tempos. E eu vou falar sobre a geração Z e X agora, já na próxima slide. Fique atento aí. Síndrome do cliente único. Quando a sua representada passa de 25% do faturamento, você virou refém. Você é escravo do seu escritório. Você não consegue ter um preposto, você não consegue ter uma secretária, porque aqueles 10 mil que você ganha por mês, metade vai tudo no outro cliente. Estou falando 25 aqui para ser modesto. Tem representante que 60% do negócio dele está na mão do cliente, ou dois. Pelo amor de Deus, gente. Você tem dois, é 50%. Cuidado. Então, se você aceita isso, você acha que tem carteira. Mas você não tem carteira, você tem uma coleira. Você é escravo do seu escritório.
Então, eu vou voltar aqui. Você não consegue ter preposto, você não consegue dividir nada. Você está concentrado. Cuidado com a síndrome de um cliente só. Isso é a penalidade da sua recorrência eterna. Cuidado. Senão você não vai viver de recorrência. Você volta lá no slide. Você começa o mês do zero. Porque se esse cliente não comprar? Vamos falar um pouquinho sobre outro assunto polêmico, que é a Lei 4886, que é sobre um dozeavos. Vocês estão sabendo que no Congresso a lei ela vale para todo o período da sua representação. Porém, existe uma emenda no Congresso que é os últimos 5 anos e algumas indústrias estão indo para os 10 anos. Se a representada romper sem justa causa, você, não o contrato todo, às vezes um cliente, você deve ser indenizado tudo que aquele cliente comprou imediatamente, com um dozeavos, com toda a histórica do cliente. Então, a sua reserva de emergência está prejudicada. Muito representante comercial espera acabar a velhice com essa recorrência. Ele vive da recorrência, ele vive na loucura. Quando eu aposentar, eu vou ter um dozeavos. Pô, um dozeavos, que nem eu tenho 30 anos de representação, eu tenho 20 anos na Eugin, é um bom dinheiro. Só que se eu não tomar cuidado e fazer coisa errada, a indústria fica com esse direito e você perde. Então, cuidado com o cliente só, cuidado. É um alerta que eu te faço. Aqui no Método ARPA, a gente fala tudo sobre representação comercial. E ali dentro do módulo alta performance, você vai saber seus números com exatidão. E você vai cuidar disso. Meus mentorados, eles têm até contrato em cortesia, que eu tenho contratos, eu tenho advogado, só me chamar aqui. Se você, meu mentorado já foi, não lembrou disso, me chama aqui que eu te passo os contratos na faixa aí para vocês. E agora o mais polêmico aqui desse tópico da recorrência, o sequestro da sua marca. Como que você lida, representante, com a sua marca? Você é um representante ou você é um panfletador da indústria e da sua distribuidora? Eu vejo o representante, gente, postar foto e tá tudo bem. Postar foto da indústria, postar os lançamentos da indústria. Tá certo. Você trabalha na indústria. Mas e você, cara? E se o contrato romper amanhã? Esse brand vai para quem? Se o contrato romper, o cliente vai continuar comprando de você com outra marca? Às vezes você tem uma marca forte, será que você está forte? Então a regra do jogo mudou, o mundo mudou, porque a geração mudou. Fique atento com isso. Na outra live eu sugeri isso para não entrar bater tão forte. Agora eu vou trazer mais explícito. Você está construindo um castelo de areia quando você só fala da indústria. Você tem que falar da indústria. Mas faz o criativo para o teu escritório. Você é a marca do seu escritório. Gente, vocês estão vendo aí multinacionais trazendo o CEO para dar a cara nas mídias sociais, porque a geração nova, os novos compradores, gosta de comprar de gente, por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial está trazendo isso. Você está tão automático as coisas que a relação de compra, cliente, representante, indústria, cliente, precisa ter um fator humano. E você ainda está fazendo o teu negócio B2B alavancado na indústria. Continue fazendo na indústria, mas fala que é você. Você é o cara. Você não pode ser um representante genérico. Só fala da marca da indústria, só posta produto, pega lá o vídeo que vem da indústria e reposta. Cara, dá uma tratada, põe teu logo. Hoje tem tecnologia. Você pega o vídeo bruto da indústria, coloca lá, né? É de graça isso. O Gemini tem uma ferramenta que você sobe o vídeo e edita o vídeo. Você coloca o teu logo. Você coloca você falando em cima do vídeo. Atenção, gente. Representante, cuidado. A marca é sua. O especialista, ele resolve o problema, ele fala do canal, o canal dele é a confiança. Quando você vai visitar um cliente novo, ou quando ele vai, o velho
troca a geração, ele vai lá no teu Instagram, na hora, cara. Ele vai no teu Instagram. A tua marca pessoal blinda a tua carteira. É isso que eu tô querendo dizer. Continue falando da indústria, tem que falar. Eu trabalho na Eugin, eu tenho que falar da Eugin. Pô, mas às vezes eu posto uma foto lá no stand da Eugin, postando minha cara. Outro dia eu gravei um vídeo lá, a Eugin lançou um ventilador lindo, 6 pá e tal. Eu fiz um vídeo falando do ventilador, o vídeo da indústria passando e eu falando. Olha que legal. Eu estou falando da indústria, mas eu estou fazendo minha marca. Eu não posso ser substituído. Eu não posso ter um Instagram genérico. Fica a dica aí. Sua marca é seu canal de confiança. O especialista que o cliente segue, independente da representada. Vou trazer um evento. Como eu sou sempre provocativo, vou te provocar aqui. No método ARPA tem a regra de ouro. 60% do tempo é nos ativos. 20% do tempo é nos inativos. Ou seja, 80% está na carteira. E 20% nos caras novos. Por que eu trouxe esses dados aqui? Porque isso faz parte da sua recorrência. Que eu já falei ali. Foque nos caras da sua recorrência. Que te conhece. E você vai fazer o seu Instagram, o seu marketing com a sua cara. Deu treinamento você. Eu vejo representante comercial reclamando que a indústria não tem trade. Pelo amor de Deus, cara, dá o treinamento você. Aí eu não tenho tempo. Arruma tempo, cara. Vai de sábado no cliente, o cliente trabalha de sábado. Mas você tem que ser a marca. Eu tenho um caso real aqui, que é o Paulinho. Tem gente que conhece o Paulinho. Quando eu fui escrever aqui, eu vi o nome do Paulinho. O Paulinho, hoje ele é um preposto que ele ganha acima de 15 mil reais. Tem mês até muito mais que isso. Então por quê? Porque ele aplica a regra. Aplicando a regra de ouro, 60, 20, 20, você aumenta suas vendas até em 6 vezes. Sai de 6 mil para 15, 20, 30 fácil. E aqui eu não trouxe o número real para expor ele. Fatura muito mais que isso. Então, quer dizer, e você aí virou preposto da sua recorrência. Pelo amor de Deus, gente. Isso é liberdade. Recorrência eterna é liberdade. Não é teoria. Eu atendo o cliente faz mais de 15 anos. Eu já tenho minha recorrência eterna. Graças a Deus, eu fiz uma prática que eu tenho um cliente grande por divisão. Então, eu tenho vários clientes que sustentam a minha recorrência, que me dá força de ter preposto, de ter ferramentas de IA. Eu vou falar sobre IA agora. Vocês vão entender que é ser diretor de um escritório com inteligência artificial. Então, me dá essa liberdade. Eu sou livre. Lógico que eu sou ameaçado também. Não vai trabalhar. Então eu pego o carro, eu vou visitar, faço gestão, mas o grosso vem dos 15 anos de relacionamento. Tenho muito relacionamento. Eu tenho 30 de representação, 20 de Eugin, e nos últimos 15 anos a minha recorrência cresceu muito. Recorrência que eu digo que o pedido cai só na minha manutenção. Fique atento aí, pessoal. Manda aqui, a gente está encerrando o tópico recorrência, e eu vou falar um negócio aqui que vai despertar vocês. Então, falando da neurociência, por que a gente sente isso na recorrência? Recorrência é o cérebro do cliente te escolhendo no automático. Então, quando você sabe disso, o cliente que te vê nas mídias sociais, que você cuida da indústria que você trabalha com carinho, você atende o cliente com carinho, do mesmo, sempre trazendo negócio, o cérebro do cliente te reconhece. Então, a venda fica sem atrito, ela fica sem ruído, porque ele te conhece. Isso é neurovendas, isso é neurociência. Então, você quando posta no Instagram, no Facebook, quando você dá o treinamento, quando você se envolve com o pós-vendas do cliente, você fica dono do seu, você é diretor do seu escritório, você é o líder real. Porque o cliente novo, ele pesquisa. O cliente novo, ele já sabe o que vai comprar. Então, por que ele compra de você? Então, fica um compromisso aqui comigo. Pega amanhã 3 clientes inativos da sua carteira e cria uma ligação para eles. Uma ligação com aquele roteiro que eu te dei. Escreve aqui comigo. Combinado? Escreve aqui no... Você aqui do Instagram, escreve aqui no direct. Combinado? A carteira que depende de você e de um cliente só,
e da marca dos outros não é patrimônio. É uma coleira com 3 correntes. Recorrência pulverizada e a própria marca são as chaves. Fica a dica aqui para encerrar o tópico. Recorrência. Você já viu falar? Deixa eu beber uma água aqui que agora vai mexer com você, hein? Fica aí. Fica aí que você vai ver aqui um soco no estômago. Você já viu desintermediação? Você já viu falar sobre esse termo? Isso é um termo que a indústria e a distribuição estão usando, porque está todo mundo investindo em canais digitais de B2B. Então tem uma estatística que está todo mundo fazendo uma força para 75% das transações comerciais até 2028 serem por uso de aplicativos ou de sites B2B, onde o cliente mesmo se autoatende. Vocês já ouviram falar disso? Eu recebo muita pergunta no meu direct sobre isso. Você sabia disso? Sabia que tem uma lei, um projeto de lei sobre isso? Vamos falar um pouquinho. Se você não ouviu, digita aqui para mim. Nunca ouvi esse termo, desintermediação. Isso é poderoso, hein, gente? Você é um fantasma digital? Então eu vou te falar como que você se defende. Existe um jeito de defender isso, gente. Eu acabei de falar que você tem que pôr tua cara, para você ser a cara da sua empresa e a cara da indústria no cliente. A cara é sua, não da indústria. Como que você faz isso? Existe uma ferramenta no LinkedIn, chama SSI. Pesquisa aí, vê lá amanhã. Ele mede gratuito sua recorrência de digital. Se for abaixo de 40 pontos, você é fantasma. Se for acima de 60 pontos, tá legal. Se for 70 pontos acima, você é um top seller. O tomador de decisão jovem, quando vai te atender, ele sabe disso. Ele pesquisa, tipo o seu score digital. Então, olha como é poderoso. Se a indústria está investindo nisso, como que fica a gente, cara? Eu vou te falar como fica. O robô não vai te substituir. Ele vai eliminar o tirador de pedido. Isso todo mundo está sabendo, certo? Mas como que você faz? 70% das tarefas administrativas, tempo de tarefa administrativa, você pode pôr num robô. 30% dessas tarefas pode virar venda. Então, quer dizer, você fica 30% mais produtivo robotizando o seu escritório, fazendo exatamente isso que a indústria quer que você faça. A indústria não quer te mandar embora. A indústria quer que você invista. Invista no seu escritório, invista em você. Você pode ter um bot de IA automatizado, sendo só você. Quando você está atendendo aqui, o bot está vendendo. Então, o chat, pega aí no chat GPT e diz: sou representante comercial de tal segmento e vou ativar clientes comuns que compram há tal meses. Me escreva aqui mensagens para eu transformar esse cliente. Ele vai lá no GPT, vai trazer uma técnica para você. Então, o que a indústria quer? Que você aprenda a usar a IA. Mas não só usar a IA do jeito que eu estou falando aqui. Como ela funciona de verdade. Trouxe um exemplo aqui que vai impactar você. Você viu que os corretores de imóveis estão uma sensação, está todo mundo ficando rico? Você já viu isso aí? Por quê? Esses caras anteciparam isso que eu te falei. São 148 mil corretores ativos no Brasil. Por que eles não morrem? Por que eles não estão morrendo? Porque hoje, olha que coisa, qualquer um contrata seguro online em 2 cliques, qualquer um contrata serviços dos corretores. Qualquer um, corretor de seguro, que vende frota, sabe aqueles monte? Inclusive, eu uso uma ferramenta que chama Redrive. O case de sucesso é um corretor de seguro que fatura mais de 10 milhões por mês com tecnologia digital. Por que esses caras estão sobrevivendo e o representante comercial está com medo da indústria? Porque 2 horas da manhã, quando o teu carro dá um problema, você está na chuva, está com o teu filho, está com a tua família, você liga para o corretor. Você não liga na IA.
Você gosta de comprar com o corretor. Mesmo que você compra pelo portal B2B, você gosta de um corretor. Então, nós gostamos. Então, olha o que eu estou trazendo para vocês. Você tem que ser a cara da sua representação nas mídias sociais, a cara da indústria tem que ser você, e o cliente tem que te enxergar como útil, como o corretor de seguro faz. Como que você faz? O cliente vai comprar no B2B. As indústrias não estão querendo sacanear você. Você vai comprar lá e a comissão vai vir para você. Geralmente é isso. Só aquele. Como que você segura esse cliente? Você tem que cuidar do cliente quando ele te liga. Igual o corretor de seguro. Quando o caminhão não entregou, o cliente liga para você. Quando a nota fiscal não sai, ele não vai lá no chat da indústria, ele liga para você, querido. Quando o produto está variado, ele liga para você. Quando o comprador entra de férias e ninguém aprova um pedido, ninguém sabe, o comprador auxiliar liga para você. Quando entra numa crise e quer uma condição, um limite de crédito, o cliente liga para você. Então você tem que ser a cara da empresa. Preste atenção nisso. Você viu como as transações comerciais não vai mudar? Ela só vai potencializar. Enxerga isso. Sistematize os seus processos com inteligência artificial. Mas não é usar o chat GPT para fazer pergunta. É comprar agente de IA. A plataforma vende transação e você vende a garantia da paz do cliente. É isso que tem que vender, cara, com segurança. Distribuidor está fazendo muito isso. Ele vai substituir aquele representante que quando o cliente liga para você, o representante fala, liga lá na indústria. Então, quer dizer, a indústria da plataforma B2B facilita a tua vida e você não melhora como pessoa. Porque quando essas plataformas B2B funcionar, que vai ser 75% do faturamento, vai te sobrar tempo para fazer gestão. A indústria quer que você faça gestão. Os diretores, os distribuidores, quer que sobra tempo para o seu bem mais precioso, ser diretor do seu escritório. Então, essa situação, o cliente não procura um portal, ele procura você. Ele pega o telefone, liga para você, querido. Seja a cara do seu escritório. Mude agora. Eu na outra live eu falei, se você anda sem camisa no seu WhatsApp, tira. Mete um terninho, um blazinho. Se você não é o cara do blazer, põe uma peita legal, uma camisa legal. Se você é mulher representante, tira o decote, coloca uma roupa executiva, aparece na foto bonita. Leva o sapato no carro, de salto. Na hora que vai descer no cliente, põe o salto. Você é representante que não gosta de usar sapato, leva no carro. Viaja de chinelo, mas na hora de chegar no representante, põe o sapato. Porque o cliente quer você, quer relacionar com você, não quer com o bot de IA. O bot de IA é um complemento. A transação comercial B2B é um complemento. Se você é um mero tirador de pedido, a tecnologia vai te desonerar. Se você resolve o sinistro da representação, você vai ficar imprescindível para a indústria. Seja a visita esperada, seja o parceiro estratégico. Essa é a regra do negócio. E talento, senhores, sem método morre. O problema nunca foi o mercado, foi método. No Venda Qualquer Mercado, a gente explica tudo isso no detalhe. E hoje temos esse curso gravado, cara. Olha que bacana. Então, hoje eu estou dando até isso, equipes comerciais grandes que eu estou atendendo. Às vezes eu vou fazer uma palestra, a gente monta uma sala gravada e a gente tira as dúvidas e está transformando vida. Então, o talento, se você não investe em método, não investe em capacitação, investe em livro. Não pode comprar uma mentoria? Compra o livro, venda a qualquer mercado. A metodologia está aqui também. Tem esteira, tem como fazer. Esforço sem estrutura não gera resultado, só gera cansaço. Você se vê assim? Escreve aqui no chat para mim. Você aí do Instagram, escreve aqui no direct. Se você não foi para live, escreve aqui, que depois eu vou entregar para você. Você baixou o e-book? Tem um e-book aqui, as 4 crenças
que domesticam o vendedor. Como que você já baixou? Baixa aí, cara. Dá uma moral lá pra gente. Lê isso aí que você vai ficar incrível. E o método ARPA. Encerrando aqui o final, eu vou falar um pouco do método, que é o que sustenta aqui minha recorrência eterna. Eu ganho dinheiro por causa desse método. Eu escrevi esse método forjado nos 30 anos. Então, ele funciona. Agenda, que é a carteirização. Reunião, que é a carteirização com a reunião perfeita. Como ser o promotor do seu cliente. E a soma disso, a alta performance em vendas. Somando isso, você vai se tornar um generalista para vender a qualquer mercado. Então, quando eu falo do meu método, então ele te entrega exatamente isso. Margem de lucro, ele te entrega previsibilidade para você somar tudo isso para vender a qualquer mercado.